7h43, Débora Oliveira está aqui de novo com a gente, porque, Débora, os dados da inflação aqui no país, que desacelerou bem e avançou 0,21%, foram diferentes do que foi projetado e apontavam, inclusive, para uma alta de 0,32%. Você conversou com a gente ontem, até com os dados da Reuters e essa expectativa. Como é que o mercado recebeu tudo isso? Vamos lá, muito feliz, fica mais esperançoso, Sim. Inclusive, apesar de ainda pontuarem que isso ainda não é o suficiente para que a gente já mude de vez esse caminho que a gente tem perseguido agora de manutenção da taxa básica de juros. Então, a gente teria que avaliar outros pontos também. E também, claro, que a gente teria que continuar com esse processo desinflacionário para que isso mude o cenário para o Banco Central, pelo menos de acordo com os economistas que eu conversei, com analistas ali das casas do mercado financeiro, para poder entender, né? Mas é claro que isso é um ponto muito positivo. Se a gente está falando de uma desaceleração da inflação, não desinflação, uma desaceleração, isso significa dizer que a gente está tendo realmente o efeito esperado com a taxa de juros mais elevada. Lembrando que a gente tem um efeito retardatário dessa taxa de juros mais contracionista, ou seja, ela mais alta. Ela demora um período para realmente fazer o efeito na inflação. É o que acontece agora. Eu vou trazer aqui para a gente, só para vocês entenderem, o que a gente teve de realmente pesando ainda um pouco mais nesse índice de inflação nesse mês. Primeiro de tudo, aqui, ó, a expectativa que a gente tinha da pesquisa Reuters, e quem acompanhou o Novo Dia ontem ficou por dentro disso, era que a gente tivesse uma alta no mês de inflação de 0,32%. E aí a gente ficou em 0,21%. O que significa que, comparado ao mês anterior, a queda foi ainda maior, porque em maio a inflação estava em 0,46%. E ali em maio a gente teve muito impacto sentido por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul. E isso já impactou bastante por causa da perda de safras, inclusive, ainda vem impactando em alguns itens que eu vou mostrar ali para vocês. Em 12 meses, a gente ainda está um pouco longe ali. No final das contas, a nossa meta de inflação é 3%, com espaço de 1,5% para mais ou para menos. A gente, em 12 meses, está aqui em 4,23% acumulado. Mas essa desinflação é sim considerada importante, principalmente nos núcleos, né, no serviço, inflação de serviço, que também desacelerou bastante. Mas o grupo de alimentos ainda continua, apesar de também ter desacelerado significativamente, ainda continua sendo o que mais pesa realmente nessa inflação. Leite longa-vida, que impactou ali 0,06 ponto percentual no índice, batata inglesa, e eu chamo a atenção porque batata inglesa, os maiores produtores é o estado do Rio Grande do Sul. E a gente perdeu safras e safras com tudo o que aconteceu por lá. Então, a batata inglesa vem sofrendo desde o mês anterior com altas ali que tem pesado bastante. Aqui, gasolina, a gente já começou a sentir nesse mês, inclusive, antes de capturar esse aumento que começou a valer essa semana no combustível. Então, a gente precisa observar como que vai vir isso, o grupo de transportes, no mês que vem. Depois, a gente teve taxa de água e de esgoto, porque a gente teve realmente um reajuste de saneamento. Perfumes também, que dessa vez acabou pesando na inflação, foi um dos itens que mais impactou no índice como um todo. Importante lembrar que no grupo de transportes, e isso explica também parte dessa desaceleração, Muriel, a gente teve uma desaceleração no preço das passagens, que aí acabou ficando na deflação. Preço das passagens que no mês de maio tinha subido bastante, tendo a primeira alta do ano, dessa vez desacelerou. E aí a gente conseguiu ter essa inflação dessa forma. É muito positivo, é claro, uma desinflação, é o efeito aí realmente esperado pela taxa de juros mais elevada, e no final das contas a gente precisa agora entender se a gente vai continuar com esse percurso para ir mudar alguma decisão do Banco Central. Exatamente, já de olho na decisão do Copom mais para frente. É. Obrigada, Débora.